Às vezes, a solidão leva as mulheres a tomarem decisões imprudentes e elas começam a se comunicar com pessoas que podem trazer problemas para suas vidas. Quando há uma atmosfera tensa em casa, isso deixa marcas profundas nas almas de todos os membros da família, especialmente nas crianças. Infelizmente, às vezes a situação se torna tão complicada que leva a consequências irreversíveis. Numa manhã de outubro de 1995, tudo começou com uma chamada perturbadora para o número de emergência 911. Ao telefone estava Jennifer Wertz, de 14 anos. Sua voz tremia, as palavras se atropelavam. A agitada Jennifer informou à central que tinha algo vermelho em suas mãos que indicava um incidente com sua mãe. Jennifer sussurrou que havia uma pessoa perigosa na casa e que estava com medo. A atendente imediatamente enviou forças policiais ao endereço fornecido. Os policiais que chegaram viram uma cena incomum. Jennifer e um homem desconhecido estavam sentados em silêncio na varanda da casa. Externamente, Jennifer parecia surpreendentemente calma, o que contrastava fortemente com a reação dos policiais experientes que entraram na casa. A calma de Jennifer tinha uma razão simples. Após horas de estresse, ela simplesmente não tinha mais força para emoções. A cena dentro da casa lembrava o cenário do thriller mais sombrio. No centro do cômodo estava uma mulher de 43 anos, cujo estado era tão grave que seus traços faciais mal podiam ser reconhecidos. Os policiais locais admitiram que nunca haviam se deparado com incidentes como esse. A história estava conectada a outro caso misterioso na vida de Jennifer. Em 22 de fevereiro de 1991, 4 anos antes desses eventos, a vizinha de Jennifer, Dee Rosenthal, que morava no 7º andar, desapareceu em circunstâncias estranhas. A investigação do apartamento não revelou sinais de arrombamento ou luta. Não havia pistas para a investigação. Depois de algum tempo, houve relatos de que a mulher foi vista na cidade. No entanto, esses testemunhos foram as últimas notícias de Dee. Após seu desaparecimento misterioso, as investigações chegaram a um beco sem saída. Ao investigar ambos os incidentes, os investigadores concluíram que a mesma pessoa estava envolvida. Na imprensa, ele foi chamado de o estranho de Cherry Hill. Por um golpe de sorte, Jennifer não se feriu desta vez. Jennifer Wertz se tornou a única pessoa que poderia trazer luz a esses eventos misteriosos. Mas as informações que os investigadores descobririam superariam as mais ousadas suposições. A história da família de Jennifer começou com a mudança para a Somerset Tower, que aconteceu 7 anos antes dos eventos principais. Após a separação de seus pais, ela se estabeleceu com sua mãe Rebecca em um prédio de 7 andares em Cherry Hill, New Jersey. Seu novo lar se tornou um apartamento aconchegante neste complexo residencial. Jennifer notou como esse período foi difícil para sua mãe. Mais tarde, ela atribuiu isso às consequências do divórcio. Mas logo uma nova pessoa entrou em suas vidas, um zelador chamado Eddie, cujo nome verdadeiro, como se descobriu depois, era Charles Radish. No início, ele dava a impressão de ser brincalhão. Estava sempre fazendo piadas e parecia muito positivo. O relacionamento se desenvolveu rapidamente, e logo Ed se mudou para morar com elas. Para Rebecca, que ainda estava em um estado emocional difícil após o divórcio, essas mudanças pareciam ser a felicidade há tanto esperada. Ela parecia florescer ao lado de seu novo parceiro. Com o tempo, o caráter de Ed mostrou um lado diferente. Ele provou ser um manipulador habilidoso que queria controlar cada pequeno detalhe. Seu humor mudava de forma imprevisível. Uma pessoa que estava rindo em um momento poderia se tornar completamente diferente no outro. Apesar desses sinais preocupantes, Rebecca hesitava em tomar decisões sérias e continuava observando o comportamento de seu escolhido. Gradualmente, o homem ganhou a confiança total de Rebecca e se tornou parte de sua família.
Ele começou a passar tempo com Jennifer quando sua mãe trabalhava nos fins de semana. Foi exatamente então que Jennifer reconheceu sua verdadeira natureza. Ed começou a se comportar de maneira completamente inapropriada com Jennifer. Jennifer criou coragem e contou à sua mãe a verdade sobre o comportamento de Ed. A reação de sua mãe foi completamente inesperada. Rebecca não acreditou em sua filha e friamente rejeitou suas palavras como invenção. Isso se tornou a causa de um profundo ressentimento entre Jennifer e sua mãe. A inação da mãe, que nem sequer tentou verificar as palavras de sua filha, levou à continuação do comportamento inadequado de Ed. Jennifer tentava ficar na escola o máximo possível e evitava voltar para casa, onde era considerada mentirosa. Esta situação torturante durou 3 anos inteiros. No final de fevereiro de 1991, os investigadores procuraram a mãe em relação ao misterioso desaparecimento da vizinha Dede Rosenthal. Eles entrevistaram todos os moradores para coletar qualquer informação sobre a pessoa desaparecida. No mesmo dia, houve uma conversa com Ed, um funcionário do complexo residencial. Os investigadores ficaram confusos com sua declaração de que não conhecia Dede, embora fossem vizinhos por muito tempo. Como zelador do complexo, ele deveria ter encontrado regularmente a mulher de 32 anos que trabalhava como médica clínica geral. Todos que conheciam Dede, colegas, pacientes, vizinhos e parentes, a descreviam apenas positivamente. Criou-se a impressão de que esta mulher, que havia se mudado recentemente do Canadá para os Estados Unidos, não tinha adversários. Dede foi vista pela última vez em 22 de fevereiro, como relataram várias testemunhas. Após esta data, não houve mais notícias dela. Os investigadores conversaram não apenas com os vizinhos, mas também com os parentes da pessoa desaparecida. Seu irmão Blaine informou que sua irmã estava considerando trabalhar no Instituto Elwyn, em Filadélfia, uma clínica especializada para crianças com autismo. Este sonho surgiu durante seus anos de estudo, o que também foi o motivo de sua mudança para os Estados Unidos. Blaine admitiu que era contra a decisão dela de deixar o Canadá. Ele entendia que os Estados Unidos eram um país com estilos de vida e tradições completamente diferentes de sua terra natal. Considerando a determinação de sua irmã, ele só podia insistir que ela morasse nos andares superiores de um complexo residencial vigiado. Assim, ele se sentia mais seguro sobre seu bem-estar. Na conversa com os investigadores, Blaine contou como tentou dissuadir sua irmã da mudança, mas sua convicção era inabalável. Mais tarde, ele aceitou sua escolha e agora só esperava por seu retorno em breve. Suas esperanças eram alimentadas por relatos de que pessoas supostamente teriam visto uma mulher de aparência semelhante que se apresentava como Lori. Infelizmente, essas pistas se mostraram pouco promissoras. A busca chegou a um beco sem saída, e o paradeiro de Dede permaneceu desconhecido. Os investigadores inicialmente focaram sua atenção em 2 residentes do complexo habitacional. Ambos levantaram questões para as autoridades em relação ao misterioso desaparecimento de Dede. O primeiro a chamar a atenção da polícia foi Steve Gomes, um amigo próximo da mulher desaparecida. O segundo sob suspeita era Charles Rydish, a quem os vizinhos chamavam de Ed Estranho, devido ao seu comportamento incomum. Embora não houvesse evidências diretas do envolvimento dessas pessoas, seu comportamento levava os investigadores a verificá-las repetidamente. Eles permaneceram na lista dos que precisavam ser monitorados. As declarações de Ed chamaram atenção especial. Segundo ele, estava no apartamento da família Wertz em 22 de fevereiro e passou tempo com Rebecca, a mãe de Jennifer. Rebecca realmente confirmou seu álibi. No entanto, os investigadores notaram um detalhe. Ao mencionar o nome do namorado de sua mãe, a expressão facial de Jennifer mudou visivelmente. Esse medo genuíno nos olhos da criança era tão óbvio que vários investigadores notaram imediatamente. Infelizmente,
suspeitas não eram suficientes para as autoridades. Sem evidências concretas, não podiam tomar medidas contra o excêntrico morador. Lamentavelmente, Jennifer ainda teria que suportar alguns anos difíceis antes que a situação mudasse. Logo, a família Wertz deixou o complexo habitacional. Isso poderia ter parecido suspeito não fosse o fato de que muitos vizinhos também decidiram se mudar, preocupados com sua segurança. A história causou grande comoção e gerou várias versões do que aconteceu com Ded. As pessoas não queriam continuar morando ao lado de alguém que levantava tantas questões, e gradualmente o complexo foi se esvaziando. Enquanto isso, a investigação continuava, mas cada novo detalhe apenas tornava o quadro dos eventos mais complicado. Ao examinar o apartamento de Ded, os especialistas encontraram uma situação incomum. O local parecia impecavelmente limpo, sem sinais de invasão ou desordem. A única peculiaridade era a porta de entrada destrancada, um detalhe completamente atípico para a moradora. Os especialistas não encontraram vestígios preocupantes. Até a cama estava arrumada, como se Ded tivesse saído apenas por um momento. Todos os objetos de valor permaneceram em seus lugares. O único indício era um recibo de $80 do caixa eletrônico, encontrado na agenda. No entanto, não foi encontrado dinheiro nem na bolsa nem na carteira. Parecia que Dede Rosenthal havia decidido deixar sua casa por conta própria. Ao verificar, descobriu-se que a mulher tinha algumas dificuldades financeiras. Suas despesas excediam a renda, gerando dívidas. No entanto, essas dívidas não pareciam tão críticas a ponto de serem motivo para problemas sérios. Mas seria possível que Dede tivesse decidido se esconder dos credores por conta própria? Após entrevistar os moradores, os investigadores encontraram um depoimento incomum. Uma vizinha idosa contou algo que diferia significativamente de outros testemunhos e causou preocupação. A mulher relatou que em 22 de fevereiro, por volta das 4 da manhã, foi acordada por uma batida estranha e alta vinda de cima, do apartamento de Ded. O barulho era tão claro que ela se assustou. Depois disso, houve silêncio total, e a vizinha, presumindo que algo simplesmente tinha caído acidentalmente, logo voltou a dormir. Outros moradores não puderam relatar nada notável, e a investigação estagnou. A história do misterioso desaparecimento da respeitada médica logo atraiu a atenção da imprensa. Jornalistas relatavam ativamente os eventos, tornando-os acessíveis ao público. Anos se passaram, mas a situação permaneceu obscura devido à falta de pistas substanciais. Com o tempo, a família Wertz se mudou para uma nova casa ao norte de Cherry Hill. Mãe e filha frequentemente pensavam em Dede e especulavam sobre seu destino. Gradualmente, a história foi sendo esquecida. Até a polícia sugeriu que Dede possivelmente havia retornado ao Canadá. Apenas Blaine continuou procurando por sua irmã e não aceitava respostas formais das autoridades que não podiam fornecer informações concretas. Durante esse período, ele fez 67 viagens a Cherry Hill, investigou todas as instalações e conversou com os moradores locais. Mais tarde, confessou que a busca se tornou uma obsessão pela qual quase perdeu tudo, incluindo sua própria família. Após mais uma viagem sem sucesso, sua esposa o recebeu com o pedido para deixar a casa. Seu casamento havia acabado. A família Wertz também estava tendo dificuldades. No novo local, eles compreenderam completamente por que Ed havia recebido o apelido de O Louco. Seu comportamento tornou-se cada vez mais imprevisível. Às vezes ele entrava em um estado infantil, às vezes cobria mãe e filha de insultos. Embora Jennifer nunca tenha presenciado conflitos diretos entre Ed e sua mãe, ela sentia que Rebecca sofria com sua instabilidade. Apesar das constantes explosões emocionais de Rebecca na tentativa de conter as escapadas de seu parceiro, eles continuavam vivendo juntos, e ela se conformou com a situação.
Jennifer teve que viver muitos anos com o difícil temperamento de Ed. Jennifer entendia os sentimentos de sua mãe, mas não podia aceitar sua afeição por Ed. Por muito tempo, tentou convencer Rebecca a terminar esse relacionamento difícil que lhes causava tanto sofrimento. Após muitas conversas, a mãe finalmente concordou com os argumentos de sua filha. Elas desenvolveram um plano cuidadoso. Iriam se mudar silenciosamente para a casa da avó de Jennifer, onde Ed nunca tinha visitado e não poderia encontrá-las. Para Jennifer, essa decisão era um raio de esperança. Pela primeira vez em muito tempo, ela sentiu que poderia começar uma nova vida tranquila sem preocupações constantes. O plano parecia perfeito, e o futuro se pintava em cores brilhantes. Mas tudo mudou quando Rebecca imprudentemente contou a Ed sobre seus planos. Naquele dia, Jennifer estava terminando o ano letivo. A pedido de sua mãe, ela já tinha empacotado e escondido as coisas mais importantes. Elas tinham combinado que sua mãe a buscaria depois das aulas por volta das 6 horas. Após o jogo de hóquei com seus colegas de classe, Jennifer foi até o estacionamento e congelou. Ed estava ao volante e sua mãe no banco do passageiro. Jennifer não conseguiu conter suas emoções e disse à sua mãe tudo o que pensava sobre a promessa quebrada. Rebecca apenas pediu à sua filha para entrar no carro e não fazer uma cena. No carro, reinava um silêncio tenso. Jennifer sentiu que algo estava errado. Ed continuava lançando olhares estranhos para ela pelo retrovisor. Sua atenção penetrante perturbava Jennifer. Ela estava preocupada com o que poderia acontecer em casa. Sua intuição lhe dizia: Ed tinha algo planejado para mantê-las. Mas ela não podia sequer imaginar as verdadeiras intenções deste homem. Ao chegar, ele se comportou de maneira incomumente calma. Ed falou sobre organizar um jantar em família antes da partida delas. No entanto, Jennifer sentiu a falsidade em suas palavras. Suas suspeitas aumentaram quando chegaram em casa. Na cozinha não havia sinais de um jantar preparado. Quando questionado sobre o que estava acontecendo, Ed começou a explicar algo incompreensível. Incapaz de organizar seus pensamentos, ele repentinamente declarou que precisava urgentemente das chaves do carro, supostamente para comprar comida. Ele as pegou e saiu apressadamente da casa sem esperar por uma reação. Naquela noite, Jennifer implorou insistentemente a sua mãe para deixarem a casa antes que Ed retornasse. Ela tinha um estranho pressentimento. Mas Rebecca apenas dispensou e disse que precisavam esperar por Ed. Ele supostamente tinha preparado uma surpresa para elas. A irritada Jennifer subiu e se deitou em sua cama. Logo adormeceu, mas foi acordada por volta das 2 da manhã por sons perturbadores vindos do andar de baixo. Jennifer ficou paralisada e escutou. Algo dentro dela dizia para permanecer no quarto, mas a preocupação com sua mãe prevaleceu. Enquanto descia as escadas, ela ouvia os sons ficando mais claros. Cada passo era difícil. Suas pernas pareciam de chumbo. Quando alcançou o batente da porta, Jennifer viu o que estava acontecendo na sala de estar, e seu coração parou. Rebecca estava no chão, e Ed estava em pé sobre ela. Quando ele notou Jennifer, virou-se abruptamente. No momento seguinte, ele a agarrou e a levou para um quarto. Quando passaram por sua mãe, Jennifer notou que ela estava respirando com dificuldade. Jennifer implorou para que ele as deixasse ir, mas Ed não ouviu. Com o tempo, Jennifer parou de resistir e apenas rezava silenciosamente para que tudo acabasse logo. A esperança a havia abandonado. Quando o amanhecer tingiu o céu, o homem sentou-se na beira da cama ao lado de Jennifer. Inesperadamente, Ed pediu-lhe o impensável, para acabar com sua existência. Jennifer recusou. Então ele disse desesperadamente que não ficaria ali porque tinha medo da prisão.
Mas Jennifer não conseguia se forçar a tal ato, mesmo depois de tudo o que aconteceu, mesmo se tratando de Ed. Nesta situação sem saída, ela se lembrou dos métodos que havia visto em programas sobre o trabalho de serviços especiais com pessoas particularmente perigosas. Com incrível autocontrole, ela ouviu calmamente o homem que havia causado problemas para ela e sua mãe por anos e que recentemente havia feito algo imperdoável. Gradualmente, através de técnicas psicológicas, Jennifer conseguiu não apenas se proteger, mas também levá-lo a se render. Ela explicou que uma confissão sincera sobre um momento de confusão mental poderia levar a tratamento, em vez de isolamento. Um acordo com os investigadores poderia reduzir as consequências. Ed, que obviamente estava perdendo o controle, andava pelo quarto com um objeto nas mãos. Aparentemente, só agora ele percebia da extensão de suas ações. A Jennifer, de 14 anos, conseguiu, como que por milagre, convencê-lo a se render. Jennifer ligou para a emergência. Sua voz tremia, as palavras se misturavam. Ela estava no limite de suas forças. Surpreendentemente, ela conseguiu acalmar esse homem. Ele até a ajudou a se levantar e ir até a varanda. O atendente informou o envio de uma viatura e pediu que esperassem. É difícil imaginar os sentimentos de Jennifer naquele momento. Ela conhecia o caráter imprevisível do companheiro de sua mãe e sabia que a situação poderia mudar a qualquer momento. No entanto, eles esperaram calmamente pela chegada dos policiais que os separaram imediatamente. Ed decidiu seguir o conselho de Jennifer sobre a confusão mental. O investigador que trabalhou neste caso notou a estranha reação do detido quando questionado sobre o paradeiro de Rebecca. Ele respondeu evasivamente que ela estava na casa, e quando perguntado sobre ajuda médica, disse que já era tarde demais. Jennifer, que havia passado por algo inimaginável, precisava urgentemente de ajuda profissional. Apesar de seu estado, um dos policiais teve que interrogá-la sobre o ocorrido. Depois disso, chegou o investigador da delegacia de Cherry Hill. Era o mesmo investigador que havia lidado com o desaparecimento de Dede 4 anos antes. Ele se lembrava bem do zelador suspeito, e agora o encontraria novamente. Os investigadores e Ed chegaram à casa para conduzir as investigações, trazendo equipamentos de gravação para os depoimentos. Eles tentaram reconstruir a sequência dos eventos. As versões dos acontecimentos contadas pelo suspeito e por Jennifer coincidiam apenas parcialmente. Quando se tratava dos eventos no quarto de Jennifer, seus depoimentos divergiam. Ele negava categoricamente essas acusações. Parecia que o detido se recusava a reconhecer suas ações. Quando os investigadores mencionaram o incidente, ele riu inesperadamente e chamou tal suposição de absurda. Mais tarde, durante o interrogatório, ele admitiu seu envolvimento, embora o investigador da delegacia de Cherry Hill estivesse convencido de que Ed ainda estava escondendo muitos detalhes. Quando os investigadores notaram seu estado emocional, questionaram Charles Radish sobre o misterioso desaparecimento de sua vizinha Dede Rosenthal 4 anos antes. Esta pergunta se provou oportuna. O suspeito começou a confessar sobre este caso também. Segundo seu relato, ele entrou no apartamento da vizinha de manhã cedo através do telhado e da varanda para roubar objetos de valor. Dede notou sua presença antes do esperado. Os eventos tomaram um rumo inesperado. Quando percebeu que a mulher poderia identificá-lo, ele decidiu agir. Houve um confronto físico entre eles, resultando na queda de Dede. Foi exatamente este barulho que a moradora do andar de baixo ouviu. Depois disso, ele usou um travesseiro e fugiu. Faltavam $80 do apartamento. Mais tarde, a polícia encontrou um cheque neste valor. No dia seguinte, quando Charles notou atividade incomum no prédio, entendeu que estavam procurando pela desaparecida. Com medo de ser descoberto, ele retornou,
Ocultou os vestígios com um lençol e transportou tudo com um carrinho de compras comum até o estacionamento. Os objetos pessoais ele escondeu em uma lixeira próxima. Após sua confissão, Charles tentou várias vezes mostrar aos investigadores o local onde havia escondido as provas, mas não conseguia se lembrar exatamente. Suas palavras, no entanto, foram consideradas críveis. Ele conhecia detalhes que só alguém diretamente envolvido poderia saber. Segundo ele, dirigiu-se ao rio Delaware. Este local não foi escolhido por acaso. Lá eram realizados constantemente trabalhos industriais. Nos últimos 4 anos, vários metros de diferentes materiais haviam se acumulado lá, tornando a busca praticamente impossível. Apesar de todos os esforços, nenhuma evidência pôde ser encontrada e as buscas foram encerradas. Agora, um processo judicial sobre 2 casos graves estava por vir. Após a conclusão das investigações, ambos os casos foram transferidos para o promotor de Cherry Hill. Em seu primeiro encontro com o advogado, o suspeito, provavelmente por conselho de seu defensor, retirou todas as declarações feitas anteriormente. No estado de New Jersey, no entanto, existe uma lei especial. Mesmo uma confissão não é suficiente para proferir uma sentença. São necessárias provas concretas, coletadas pelos investigadores durante o trabalho no caso. No caso do desaparecimento de Dede, a situação parecia sem saída. Os investigadores tinham apenas uma pista: um cheque de $80. Primeiro foi julgado o caso da família Wertz. Jennifer, a filha de Rebecca, conseguiu escapar de um destino terrível graças à sua presença de espírito e habilidade de comunicação. Nas audiências, ela se apresentou com confiança. Seus depoimentos claros e calmos aceleraram significativamente o processo. O perito médico apresentou um relatório detalhado sobre a condição das vítimas. As evidências eram tão convincentes que os jurados precisaram de apenas 40 minutos para sua decisão. A culpa do acusado estava além da dúvida. Como resultado do primeiro julgamento, Charles, de 37 anos, foi condenado à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. Paralelamente, o promotor se preparava para o segundo julgamento. O resultado do segundo caso parecia menos claro. O promotor buscava a pena máxima possível, pois considerava as ações do acusado particularmente graves. No entanto, era mais difícil provar a culpa. Charles não havia deixado vestígios no apartamento de Dede Rosenthal. Depois de retirar suas declarações anteriores, ele até tinha chance de escapar da punição. O Ed louco insistia que sua primeira vizinha simplesmente havia se mudado, encontrado uma nova família e feito carreira em outro lugar, e negava qualquer envolvimento em seu desaparecimento. O promotor tentou provar o contrário. Dede não poderia ter abandonado tão repentinamente seu trabalho com crianças especiais que ela amava tanto. Esta posição também era compartilhada pelo irmão da mulher desaparecida. Ele afirmava que sua irmã certamente o teria informado sobre planos de mudança. Além disso, todas as suas coisas permaneceram no apartamento: documentos, chaves do carro e até seu animal de estimação querido. Em uma confissão em vídeo mostrada no tribunal, Charles contou que apenas Rebecca sabia do incidente com Dede. Possivelmente, a mãe solteira tinha medo do vizinho, ou, como no caso de sua própria filha, não deu importância aos sinais de alerta. Em seu depoimento, Ed mencionou que estava sob influência de substâncias proibidas durante ambos os incidentes. Em novembro de 1995, as autoridades policiais apresentaram acusações oficiais contra Charles Radish, no caso do desaparecimento de Dede Rosenthal. 3 anos depois, em dezembro de 1998, o tribunal o considerou culpado pelos eventos trágicos na família Wertz. Até março de 2001, ele concordou em confessar os acontecimentos com Dede como parte de um acordo com os investigadores. Esperava-se que ele indicasse um local importante para as investigações, mas no último momento,
surpreendentemente retirou seu depoimento. Esta súbita mudança de opinião parecia inexplicável, mas o promotor suspeitava de outra coisa. Provavelmente, a extensão dos incidentes era tão substancial que o suspeito enfrentaria acusações adicionais, por isso mudou sua decisão. O acordo com os investigadores foi cancelado, e no outono de 2001, Charles Reedy enfrentou o tribunal novamente. Ele insistia que a desaparecida estava viva e mencionou uma certa Laura que supostamente seria esta mulher. Os jurados consideraram suas palavras uma mentira e o Ed louco foi responsabilizado pelo ocorrido. Em 2002, o tribunal proferiu a sentença mais severa, mas em 2004, o Supremo Tribunal de New Jersey revisou o caso. Um ano depois, a pena foi alterada para 30 a 60 anos, além da prisão perpétua no caso da família Wertz. O paradeiro de Ded permaneceu desconhecido. Jennifer começou um novo capítulo em sua vida quando se mudou para morar com sua prima Shannon. Finalmente, havia a possibilidade de viver tranquilamente, sem preocupações e medo. Ela foi para uma escola católica e se juntou ao grupo de líderes de torcida. Jennifer, que havia passado por provações severas, ganhou uma vida normal de adolescente americana. Amigos, conversas, hobbies. Especialmente os parentes ajudaram no início, quando ela estava se recuperando do estresse vivido. Quando Jennifer se tornou adulta, superou com sucesso as consequências do passado. Ela construiu uma carreira, formou uma família e teve 2 filhas. Frequentemente se lembrava das decisões de sua mãe que levaram aos eventos tristes. O irmão de Didi, Blaine, apesar do fato de não ter encontrado sua irmã, estava satisfeito que a pessoa que causou tanta dor estava atrás das grades. No Canadá, ele fundou uma instituição em nome de sua irmã que ajuda mulheres com problemas domésticos. Muitos acreditavam que Rebecca poderia ter protegido a si mesma e sua filha. Jennifer pensava que sua mãe havia caído sob a influência do Ed louco, mas por alguma razão não falava sobre isso e continuava suportando. O que Rebecca passou, só podemos imaginar.